Estamos iniciando o Giro Grana número 22. Seja muito bem-vindo. Estamos também em podcast. Não esqueça de curtir esse vídeo e seguir o canal. Hoje nós falaremos sobre a geração Z, se ela quer ou não quer trabalhar. Também falaremos sobre o Mark Zuckerberg, os Correios, Milei, Moraes, Dino, Bolsonaro, Fed, Copom e muito mais. Vamos já iniciar aqui o primeiro giro de notícias. Zuckerberg lança óculos inteligente e promete avanço rumo à superinteligência. Essa notícia que eu achei interessante, ele fala sobre a inteligência artificial e ele tocou num ponto que eu já acredito, eu acho que eu já comentei, não sei se foi num giro grana, mas foi algum vídeo aí perdido pelo canal, que eu acredito que a Apple em algum momento vai lançar um iPhone, lógico, de uma forma simbólica, sem tela. Eu acho que no futuro nós não teremos mais o hardware tela. Eu acho que a tela vai ficar em dispositivos, vai ficar disponível. Quando você chegar num restaurante, vai ter uma tela na mesa, ou a própria mesa vai ser uma tela, e nós vamos carregar daqui no pulso ou no óculos algum dispositivo, que esse dispositivo vai conter todas as nossas informações, vai conter a inteligência artificial e vai nos dar acesso a muitos dados. É isso que eu acredito e é isso que o Zuckerberg está trabalhando. Esse óculos ele vai conectar com uma pulseira, provavelmente essa pulseira, para não ficar um hardware muito grande, como foi feito com o óculos da Apple. Para não ficar muito grande, ele vai ter uma pulseira. Talvez essa pulseira vai servir também para fazer comandos e você vai conseguir visualizar as informações. Não sei como, se vai ficar, né, como se tivesse a distância, mas o Mark está trabalhando com isso e possivelmente isso vai mudar a geração, igual aconteceu com o iPhone lá em 2007, 2008. Para nós hoje é praticamente inconcebível você não ter um telefone celular, não ter um aparelho na mão, mas em 2007, 2008, quando eu estava na faculdade, não existia. Nós fazíamos as provas e nós estudávamos pegando no papel, apesar que já existia computador, já existia muita tecnologia, mas ainda não era palpável, não ficava na nossa mão da forma que fica hoje. E o Zuckerberg está querendo tirar da palma da nossa mão e trazer para os nossos olhos. Isso, se realmente acontecer, vai ser um avanço muito grande. O governo prepara aporte e renegociação bilionária para socorrer Correios. Eu falei aqui sobre o Correio um ou dois giro granas atrás. É impressionante como deu prejuízo e antes ele vinha numa alta, num crescimento muito grande. Até agora essa semana, ou a semana passada, se não me engano, teve uma declaração que a culpa foi do Bolsonaro. Então não é o governo Lula, não é essa gestão. Eles estão com um déficit por causa do Bolsonaro. Engraçado que tinha dado acho que 7 ou 6 bilhões de lucro na época do Bolsonaro, agora está com menos 4, mas a culpa é do Bolsonaro, e aí mais uma vez o governo vai pôr o nosso dinheiro para salvar uma empresa. E a gente sabe que agora saiu aquela polêmica lá do Peninha, e as empresas estatais deram não sei quantos milhões pro cara. Enfim, existe toda uma questão aí que infelizmente a gente que paga para ficar essa farra lá dentro das estatais, que deveria ser tudo privatizado. Parlamentares derrubam vetos de Milei em nova derrota no Congresso. Pela segunda vez ou terceira vez, o Milei acaba tendo algum revés, teve o problema da corrupção, ele perdeu muito espaço no parlamento, então o parlamento, a oposição conseguiu ganhar a maioria, e agora teve alguns vetos, houveram protestos lá na Argentina. É difícil porque todo gestor ou todo político que tentar trazer algo novo, tentar cortar gastos, reduzir, ele vai ser tido como antidemocrático, como uma pessoa fascista e tudo mais. E é muito difícil porque você acaba, num primeiro momento, trabalhando aparentemente contra a população. É a mesma coisa que o seu pai pegar na sua família ali e falar: a partir de hoje a gente vai reduzir a escola, você vai para uma outra escola, o teu lanche está reduzido, isso e aquilo. E aí você vai falar: pô, mas como assim? Meu pai tá, né, meu pai virou de direita. Só que a gente sabe que quando você está num momento de aperto, você precisa reorganizar suas finanças para depois você poder usufruir dela. Essa é a base das finanças, não é igual a Glaze que fala que o governo não é igual à nossa casa. É o mesmo jeito. A diferença é que ao invés de você fazer uma gestão pequenininha, você está fazendo uma gestão para o país inteiro. Mas o princípio é o mesmo. O princípio do dinheiro, o princípio da matemática, da economia é o mesmo. Não tem diferença. Vice de Rubio diz que Moraes está descontrolado e ameaça relação Brasil
Estados Unidos. É difícil até comentar sobre isso, porque assim, muita coisa está acontecendo e eu acredito que vai acontecer muita coisa, por mais que você possa ter uma visão completamente diferente, achar, e aqui eu sempre deixo claro no Giro Grana, eu estou dando a minha opinião, eu, Rafa, estou falando o que eu acho, qual que é a minha visão dentro da Start Grana, eu tenho uma visão mais de mercado, mas aqui a minha opinião é o meu canal, então eu teria que ter o direito de me expor, por mais que isso possa acontecer hate e afins. Mesmo que a gente pegar todas essas questões do Trump, do que ele está fazendo, se está fazendo errado ou não, vamos pôr aqui que ele está fazendo errado. É muito sério. Uma nação que é a maior do mundo, pode não ser em termos de PIB, mas é a maior nação, é a mais respeitada do mundo ou a mais temida. A ver as reuniões que tem do Trump com outros chefes de estados, eles falarem que eles não mediriam esforços para resolver o problema da liberdade de expressão dentro do Brasil, inclusive envolver parte militar. Por mais que a gente fale aqui, que é preciso entender, por mais que as pessoas falem, nossa, o Trump está fazendo tal coisa errada. Ok, vamos colocar aqui no papel o que ele está fazendo. O que ele está fazendo é muito errado. Só que, por que ele não está fazendo isso com o Irã, com a Palestina, com a Alemanha, com a Itália, com a Inglaterra, com a França, com a Grécia? Por que ele não tá fazendo com esses países? Por que ele não tá fazendo com o Chile, com a Argentina, com o Peru? Por que ele tá fazendo com o Brasil? Porque a gente tem problema. Porque ele está vendo problemas dentro do Brasil. As pessoas estão vendo. Eu estou vendo, só que tem muita gente que não está querendo ver. Está acontecendo um problema dentro do Brasil. Então, o governo americano está vendo. Não sei se é função deles resolver o que está acontecendo aqui dentro do Brasil, mas pelo discurso que eles têm até o momento, na minha visão é coerente, eles estão falando nós somos a favor, está na nossa Constituição liberdade de expressão, e eles pegaram nossas empresas, ameaçaram de prisão, bloquearam contas financeiras, que foi o que aconteceu com o caso lá da empresa, acho que foi a Starlink lá do Elon Musk, num processo sem embasamento algum. Foi uma decisão autoritária do Moraes. Então, para conter isso, os Estados Unidos estão tomando as medidas dentro da possibilidade deles. Só que é bastante pesado. E eu acredito que vai continuar cada vez mais porque o governo brasileiro e a justiça brasileira não vão arredar o pé, não vão dar um passo para trás para tentar amenizar as coisas. E aí, mais uma vez, quem sofre somos nós, os brasileiros, porque tudo vai cair nas costas de quem menos tem. E Flávio Dino autoriza inquérito contra Bolsonaro e 23 aliados com base na CPI da Covid. De acordo com Dino, o relatório da CPI apontou indícios robustos de irregularidades na gestão da pandemia, incluindo fraudes em licitações, superfaturamento, desvio de recursos públicos e contratos assinados com empresas de fachada para serviços considerados genéricos ou inexistentes. O interessante aqui é que está sendo investigado os 3 filhos do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, também a Zambelli, o Onyx e a Bia Kicis e outras pessoas. O que leva a crer que eles vão investigar somente as pessoas de direita. O engraçado é que o próprio Dino teve problema de corrupção enquanto ele era governador, mas agora ele tá safe, então ele vai investigar só a oposição, só os aliados do Bolsonaro vão ser investigados. E isso possivelmente, eu ia falar provavelmente, mas possivelmente vai dar pano pra manga se conseguir aprovar neste ano no Senado, no parlamento. Eles vão ter uma outra carta na manga, ou seja, eles vão fazer processos de uma forma eterna, sempre que ele é anistiado um processo, entra outro, anistiou, entra outro, e assim vai indo, para sempre ter algum processo para o Bolsonaro continuar inelegível. A primeira notícia: Banco Central mantém Selic em 15% e reforça estabilidade por período prolongado. A decisão do BC era largamente esperada pelo mercado financeiro devido à comunicação no Copom no encontro passado. Então todo mundo sabia, não foi surpresa. A gente sabe que a Selic vai ser mantida, ela não vai cair, pelo menos é o que o mercado prevê ainda nesse ano. E aí eu trouxe aqui um trecho que eu achei interessante. Em comunicado, o BC pregou cautela e reforçou que deve manter a taxa atual por período bastante prolongado. Segundo economistas, o Copom não mostrou abertura para discussão sobre corte de juros e as chances de redução ainda este ano
parecem menos prováveis. O BC ele trabalha com juros futuro, a projeção para 2026, 2027, 2028 ainda continua alta, então ainda não vai haver cortes. O porém aqui, o que fica, o questionamento é essa alta que a gente teve na bolsa nas últimas semanas, que geralmente ela acontece quando a gente vê um desgaste do mercado. Se o mercado já está no topo do ciclo de juros e vai começar a cair, as pessoas começam a entrar de uma forma mais forte, montar posição. Talvez isso possa vir aliado a uma outra notícia que eu vou passar daqui a pouco, com o início do corte do Fed. O Banco Central americano corta juros pela primeira vez em 2025. O BC, o Banco Central americano, sinaliza mais 2 cortes de 0,25 até o fim do ano. O indicado do Trump, que eu já comentei aqui em outro giro grana, que o Trump ele está querendo um corte um pouco mais agressivo, foi o único a votar por uma redução maior. A decisão tende a liberar capital para outros países, incluindo o Brasil. Isso aqui que é o interessante, porque vocês têm que entender o seguinte: o investidor ele vai aonde tem maior oportunidade, maior chance de ganhar dinheiro. Ele vai fazendo esses ciclos, ele vai girando o dinheiro dele. Então o Banco Central americano ele subiu muito a taxa de juros. Lá é um mercado bastante seguro, é diferente de você olhar 4,25 nos Estados Unidos e 15 no Brasil, vou para o Brasil. O Brasil tem risco. 4% nos Estados Unidos é algo muito alto, é comparável aos nossos 15%. Então para ele compensa ficar lá. Só que ele já ficou 1, 2, 3 anos lá pegando dinheiro, pegando esse dividendo, esse ganho lá dentro do mercado americano. Agora começou a cair, ele sabe que vai virar desvantajoso, ele começa a olhar para outros mercados. Aí vale o prêmio pelo risco em outros países, porque o juros americano está caindo, e aí começa a migrar dinheiro para cá. Então o Fed reduziu de 4, né, para a faixa de 4,25. As projeções da própria instituição sinalizaram ainda mais 2 cortes até o fim do ano. Vai ser 2 cortes 0,25, ou seja, vai ficar na faixa de 3,5 a 3,75. E mercados emergentes se preparam para a maré de capital estrangeiro. O fluxo de dinheiro para os emergentes será mais intenso no início do próximo ano, notam os bancos BofA e Morgan Stanley. Apesar que as previsões são sempre previsões, elas podem conter erros, porém a gente tem uma expectativa interessante, porque aqui nós ainda estamos com juros altos e lá fora já começou a cair. Então o fluxo de dinheiro para os mercados emergentes provavelmente será mais intenso no início do próximo ano. Foi o que eu acabei de dizer. Começou a cair os juros lá, deixa de ficar atrativo, ele começa a ir para outro local. Conforme surjam mais evidências sobre a resiliência das economias desses países, maior será a procura em relação aos ativos dos Estados Unidos. E o Brasil está na lista dos maiores beneficiados, essa é a leitura de grandes bancos americanos como o Bank of America e o Morgan Stanley. Outra coisa que também a gente tem que levar em consideração é, se a taxa de juros brasileira começa a cair, quer dizer que a economia está melhorando. Tudo aquilo que o Banco Central previa de melhoria e por isso que ele subiu os juros, ocorreu e aí os juros começam a cair. Então, quando a gente tiver um cenário fiscal aqui no Brasil um pouco mais seguro, o dólar mais controlado, a inflação mais controlada, isso ajuda a atrair o investidor estrangeiro. Com isso, começa a vir um fluxo muito grande para cá. Talvez esse fluxo já esteja vindo, porque nós já estamos na máxima. A bolsa já subiu, se não me engano, 40% esse ano. Então, as pessoas ficarão muito otimistas no início do próximo ano, quando tiverem a confirmação de que o impacto das tensões comerciais será limitado. Mesmo pequenos fluxos buscando diversificação a partir dos Estados Unidos podem ser muito significativos. Entrando um pouco de dinheiro aqui já vai dar um grande retorno, uma grande diferença dentro da bolsa. Lembrando que eu venho falando aqui, possivelmente a bolsa vai ter uma queda porque ela subiu muito, ela está fazendo as máximas dia após dia, vai haver um momento de realização de lucro, depois ela volta a subir, e aí para ir para os 180, 200 mil pontos é que eu acredito que vai acontecer nos próximos meses ou em 2026. Uma notícia que me chamou bastante atenção, até porque aconteceu comigo essa semana, o TikTok Shop vende mais de $1 milhão por dia no Brasil e vira nova dor de cabeça do mercado livre. O faturamento da plataforma cresceu 25 vezes desde seu lançamento em maio, acirrando a disputa do e-commerce. O que eu achei interessante? Eu uso o TikTok só para postar alguns vídeos
E eu não utilizo a plataforma como uso, apesar que o algoritmo, eu acho ele melhor do que o do Instagram, então ele me recomenda mais vídeos, como eu assisto bastante coisa sobre tráfego pago, o TikTok me entrega muito vídeo sobre isso. Essa semana eu abri o aplicativo e apareceu um vídeo sobre balança, balança mesmo, de pesar, aquelas que você tem dentro de casa, e a pessoa estava explicando que tinha um aplicativo que você integrava e fazia bioimpedância, um monte de coisa, não sei se era verdade ou não, mas no final do vídeo ele falou, clica no link e compra a balança. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, vou pesquisar no Mercado Livre, Shopee, essa balança. Mas eu cliquei no link para ver o que era, eu achei que ia direcionar para uma página de vendas do cara. Não, e abriu dentro do TikTok a venda. Daí eu fiquei meio assim, não mexi mais e tal. E aí agora eu vi essa notícia, comecei a pesquisar para tentar entender o que era. E acontece que a partir de maio desse ano, o TikTok criou dentro do aplicativo uma plataforma de venda. Então, as pessoas vendem seus próprios produtos lá. Aqui eu não trouxe a informação, mas o que é mais vendido dentro são produtos de maquiagem. Possivelmente são produtos que os jovens consomem muito e eles não precisam sair da plataforma. Como eles já estão consumindo a plataforma, faz muito sentido eles comprarem dentro da plataforma. E aí o TikTok está fazendo essa logística e entrou nesse mercado. Já movimenta 46 milhões de dólares por mês. Tinha uma matéria dizendo que o objetivo deles era faturar acho que 8 bilhões de dólares, ou agora não lembro se era, acho que era 8 bilhões de reais até 2028. Tem que ser um valor muito maior do que isso para conseguir chegar, e é bastante provável, porque esse crescimento é de acordo com outros mercados que eles fizeram um cálculo lá, que é o objetivo do TikTok. Após saltar pouco mais de 1 milhão de dólares no lançamento, num crescimento de 25 vezes em 4 meses. O número anualizado já equivale a cerca de 2% das vendas brutas do Meli no Brasil em 2025. Lógico que é muito baixo e esse título é muito mais chamativo, apelativo do que realmente o TikTok incomoda, mas se ele tiver um crescimento, ele vai pegar uma boa fatia do mercado. E aí ele não pega só o mercado do Mercado Livre, ele pega da Amazon, ele pega da Temu, ele pega do AliExpress, ele vai pegando de todas as fontes e vai virando um concorrente. É uma rede social virando um concorrente de e-commerce. O grande diferencial estratégico do TikTok é a criação de um modelo de atribuição em loop fechado, em que o lojista consegue rastrear a jornada do consumidor do clique à compra. Isso coloca a plataforma em competição direta com o Mercado Livre, Shopee, Amazon, que estão investindo pesado em logística e frete. Eu trouxe essa notícia principalmente para a gente fazer uma reflexão, e a próxima notícia tem a ver com isso, porque quando a gente pensa em mercado, eu acho que nós temos uma construção que nós viemos de décadas, inclusive aqui todas as empresas da bolsa, tirando ali as empresas de fornecimento de energia, as commodities, que você não consegue criar uma commodity. Por exemplo, eu não consigo inventar o petróleo, produzir no laboratório, eu preciso extrair o petróleo, mas outros tipos de serviço você consegue fazer de uma forma digital, de uma forma tecnológica. Eu acredito que com essa ascensão dessa geração Z, muita coisa, muito site, muita empresa vai ter que mudar porque o consumo está mudando. E nós, um pouco mais de idade, eu estou nos 40 anos, talvez a gente não acompanhe, talvez a gente ainda fique crendo, porque aquela empresa é que vale, o TikTok é besteirinha, é de dancinha. Enquanto a gente está criticando o TikTok está faturando milhões, bilhões. É essa visão, essa cabeça que a gente tem que alterar, a gente tem que mudar. Não dá para continuar achando, o TikTok é só um aplicativo de dancinha ali, sendo que 111, 110 milhões de brasileiros têm TikTok, então não dá para desconsiderar. A plataforma não só domina entre os mais jovens, mas tem influência desproporcional em moldar comportamento e tendências de consumo. Olha que interessantíssimo isso. Ela influencia como os jovens moldam o comportamento e as tendências de consumo. Presta atenção, as pessoas estão presas dentro de uma rede social com um celular na mão, consumindo praticamente todo o tempo que elas estão acordadas um produto. E aí ela consegue comprar o próprio produto na rede que ela está consumindo. E não é o vendedor, é a rede entregando esse produto. Possivelmente no futuro vai acontecer isso com outras redes sociais, talvez o próprio YouTube faça isso, vire um centro de logística, de e-commerce, porque você consegue moldar as pessoas.
você molda o comportamento. E aí, quando a gente entra para a parte de psicologia e comportamento, saindo um pouco das finanças, você está moldando o que essa pessoa vai consumir, não é o que ela vai comprar. Consegue entender? Eu não estou dizendo assim, esse fulano vai comprar isso. Eu estou influenciando o que ela vai consumir, o que ela vai gostar. Jovem, eu quero que você goste dessa maquiagem. É quando ela começar a gostar de maquiagem, tá aqui o teu produto. Consegue entender a loucura que é isso, jovem? A moda do momento agora é usar óculos. Tá aqui o óculos. Eles podem criar o movimento que eles quiserem, eles vão moldar o comportamento. E quem que vai fazer isso não é a plataforma, são as pessoas que estão criando conteúdo lá dentro. Nós não temos mais aquela figura de uma empresa de marketing gigante que antes pegava e ia dentro da televisão e lançava um produto e as pessoas consumiam aquilo. São os próprios criadores que estão influenciando o mercado. Nós que já passamos dessa geração, deixa eu até colocar aqui, nós que já passamos dessa geração, eu tô mais ou menos aqui, ó, bem nesse pontinho aqui, eu nasci em 85, sou geração Y. É muito mais difícil nós sermos influenciados o nosso comportamento. O consumo pode até ser, mas o que nós gostamos, nós já criamos isso, nós já tivemos essa bagagem de anos atrás. Esse carinha que tá entrando aqui, ó, e principalmente esse aqui, o geração Alpha pós 2010, 100% digital, é o digital que tá moldando, não é mais a rua, não é mais o colégio, a família, é aquele aparelhinho que ela tá carregando na mão que tá moldando. É muito doido pensar nisso. Geração Z prefere buscar renda extra e subir na escada corporativa. Quase 6 em cada 10 profissionais, ou seja, 60% da geração Z, tem bicos ou trabalhos paralelos. O percentual é maior do que em qualquer outra geração, evidenciando uma mudança na forma como os jovens enxergam a ambição profissional. O que isso daqui está querendo dizer é que o jovem ele não quer mais seguir uma carreira dentro de uma empresa. Ele prefere ter 2 empregos ou ter um emprego fixo e trabalhar num projeto próprio ou numa terceira ou numa outra fonte de renda, do que ter que assumir uma responsabilidade dentro da empresa por valores que ele conquistou, que ele não abre mão daquilo. E nós abrimos. Então, é uma visão diferente que a gente tem que começar a entender do mercado, porque nós vamos envelhecer. Nós aqui, o geração Y, vai fazer 40, vai fazer 50, vai fazer 60. Esse baby boomer aqui já quase não existe mais essa geração. E quem vai ditar o mercado são esses aqui. E aí você que tá pensando em investimento vai falar, vou comprar lá. Eu ia falar nome da empresa aqui, mas sem querer falar nome da empresa. Eu vou ficar querendo comprar aquela empresa porque tecnologia não vale a pena, porque Bitcoin vai morrer. E aí tá ali o geração alfa ali fazendo, né, comprinha semanalmente e dando um pau de rendimento em quem é mais velho. Então a geração Z não aceitariam cargos de gestão sem aumento significativo de salário ou de status. Sem esses incentivos, as funções de liderança deixam de ser atrativas como já foram. Em vez de buscarem prestígio, os jovens estão mais focados em construir carreiras sustentáveis. Então ele prefere a carreira do que ficar dentro de uma empresa seguindo as ordens de um patrão. E o especialista chama esse movimento de minimalismo de carreira. A ideia é evitar estresse desnecessário em ambientes que muitas vezes não recompensam a lealdade. Ao verem as gerações anteriores enfrentarem burnout, demissões em massa e desconfiança em lideranças corporativas, os mais jovens preferem diversificar suas opções em vez de apostar todas as fichas na ascensão corporativa tradicional. E o interessante disso aqui é que logo logo essa geração vão ser os próprios chefes. E eles vão contratar ou os mais velhos ou a geração mais nova. Eles vão ditar a regra. Por enquanto, ainda existe um mercado por conta da experiência. É um mercado antigo, porque era, digamos assim, o conhecimento era dessas pessoas mais antigas. Não que eles não passavam, eles passam o conhecimento, mas o alcance desse conhecimento era muito baixo. Agora a gente tem a inteligência artificial que você pode conseguir ter referências de como ter uma empresa, como gerir uma empresa bilionária, tendo 18 anos, tendo 20 anos. Eu vi aqui agora, recentemente, o primeiro unicórnio, que é uma startup de um bilhão
de valor de mercado foi uma OPB, uma One Person Business, uma empresa de uma pessoa só. Uma pessoa criou uma empresa que vale 1 bilhão de mercado, ela não tem funcionários. Já aconteceu, acho que até aqui no Brasil já aconteceu isso, não lembro o nome da empresa. Ou seja, o futuro do mercado vai mudar muito e nós temos que acompanhar essa tendência. Para gerações anteriores, o caminho para o sucesso geralmente passava por subir a escada corporativa, conquistar promoções e eventualmente alcançar a cobiçada sala da chefia. A geração Z não tem interesse em seguir esse mesmo roteiro. Em vez disso, direcione sua energia para projetos pessoais, trabalhe como freelancer e empreendimentos fora do emprego tradicional. Ou seja, eles vão conquistar o mercado e nós temos que estar atento, principalmente porque esse jovem vai começar a pegar cargos, por mais que, e aí é um contraponto, essa é uma tese que eu tenho, e justamente por questão de escassez, porque pensa o seguinte, quando você tem uma empresa, você vai formando, você vai escalando pessoas dentro dessa empresa até elas chegarem aos cargos de chefia. Se você tem um gap nesse cargo de chefia, você vai manter o cara antigo. Só que em algum momento o cara antigo vai falecer, vai se aposentar, vai sair da empresa. Quem que vai tomar conta? Essa piazada vai ter que tomar conta. Eles vão comprar a tua empresa, eles vão fazer um negócio, vão virar seu concorrente. Ah, eu não quero ser o subchefe, não quero ser o encarregado do cara, eu quero ser o dono da minha empresa. Ele vai em uma semana, um mês, ele constrói uma empresa do mesmo tamanho que você está 20 anos dentro do mercado. Nós temos que estar atento porque provavelmente esse mercado, inclusive o mercado de ações, ele vai ter uma mudança muito grande nos próximos 5 anos, 10 anos. Eu acredito que em 5 anos aí, virada 2030, a gente já vai ter essa mudança, porque a geração alfa vai entrar no mercado, a geração alfa vai estar fazendo 20 anos, né, 18 para 20 anos, e eles vão revolucionar tudo. Não adianta a gente querer ficar chorando, querer falar, eu quero investir lá na Telebrás, Telepar, igual existia antigamente, comprando papelzinho, guardando dentro da gaveta, porque a gente vai tomar. Lógico que aqui dentro da Start Grana a gente fala sobre ações, sobre fundo imobiliário, cripto, mas quando houver meios diferentes, por isso até que a gente fala muito sobre cripto, já existe tokenização de ativos, por exemplo. Se em algum momento você tiver a oportunidade de não comprar uma ação dentro da B3, dentro de uma corretora, e fazer isso dentro de uma DeFi, eu vou ser um dos primeiros a testar e vir aqui divulgar para as pessoas, porque eu acho que aumenta a nossa liberdade, e é isso que vai acontecer daqui para frente, ok? Eu tinha prometido que ia fazer um vídeo mais curto, quase 30 minutos. É isso, muito obrigado por você que assistiu. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com quem você ama. Lembrando que nós também estamos disponíveis em podcast. Até a próxima, valeu, tchau!